Olá, feliz sábado, um bom dia para todos vocês que estão nos acompanhando aí de casa, talvez pelo celular, talvez já pela televisão, mas a sua presença aqui conosco é um privilégio. Estamos muito felizes por estarmos juntos mais uma vez para prestarmos um culto de louvor e adoração ao nosso Deus, e em especial agora nesse momento, recapitularmos a lição da escola sabatina. E eu aproveito para dizer a você que está nos assistindo, comente lá pelo Facebook, pelo YouTube, coloque lá o seu distrito que nós vamos, na medida do possível, mandar um alô para você aí, tá bom? E você deve estar percebendo que nós temos uma novidade, nós temos um QR Code, bem aqui embaixo, ó. Nesse QR Code você pode entrar, se você estiver assistindo pela televisão, você vai poder também se inscrever no nosso canal e aí você vai receber as notificações quando nós entrarmos ao vivo aqui com o nosso culto, tá bom? Deus abençoe você, seja mais uma vez muito bem-vindo e vamos cultuar ao nosso Deus e vamos estudar a palavra de Deus, mas antes nós vamos ouvir um louvor todo especial, e esse louvor, o título dele, o nome dele é Vive em Mim. Vamos louvar ao nosso Deus. Pedir para limpar meu coração com tua graça, Pai, faze dele um bom lugar para que possas habitar com tua glória. Vem usar-me cada dia para o teu louvor, que tua paz viva em mim. Tens o trono do meu ser, minha vida, meu prazer, Pai, vive em mim. Vem encher meu coração com a luz do teu amor infinito. Sei que meus olhos vão mostrar a alegria de nós sermos amigos. Vem usar-me cada dia para o teu louvor, que tua paz viva em mim. Tens o trono do meu ser, minha vida, meu prazer, Pai, vive em mim. Teu nome quero sempre adorar. És meu Rei, eterno Senhor. Feliz vou te exaltar e ao mundo revelar que tu vives em mim. Vem usar-me cada dia para o teu louvor, que tua paz viva em mim. Tens o trono do meu ser, minha vida, meu prazer, Pai, vive em mim. Pai, vive em mim. Olá, feliz sábado, povo de Deus, que maravilha nós estarmos mais uma vez aqui reunidos na casa do Senhor.
e ter a oportunidade de, mais uma vez, junto aqui, podermos estudar a Palavra de Deus. Eu quero mandar um alô para você que está em casa, conectado conosco através do Facebook, do Instagram, através do YouTube. É sempre bom ter a sua companhia aqui conosco. Quero mandar um alô para meus amigos da faculdade, lá da Unig, que aceitaram o convite de se conectar conosco, Rosângela, né? Que bacana que vocês estão conosco aqui. Você que está em casa, meu irmão, com saudade de vocês. A gente não vê a hora da gente estar junto aqui, se abraçar. Quero mandar um alô também para todos vocês lá da igreja de Marileia, que está conosco conectado hoje. Também pessoal de Queimados, Nova Iguaçu, os outros distritos. Que maravilha, que bom que vocês estão interagindo conosco. Manda seu recado aí. E hoje tem uma novidade para você. Você pode ver que aí embaixo, aí no seu monitor, aí no seu vídeo, tem um QR Code. E você pode direcionar o seu aparelho aí e automaticamente você será direcionado para a nossa página e estará também interagindo conosco através das redes sociais. Que bom. Hoje eu tenho aqui conosco alguns amigos, né, convidados para compartilhar conosco, né? Eu quero apresentar para vocês aqui hoje esse amigo que vem lá da igreja de Marileia, né? Um rapaz assim muito estudioso da palavra de Deus. E eu tenho o prazer de ter aqui conosco hoje o Léus, né, Léus? Léus, ele vem lá do distrito de Austria, a igreja da Marileia. É um rapaz assim que é líder na igreja, está exercendo o ministério lá, ele vai poder falar daqui a pouquinho. Mas eu quero dizer para você, Léus, que é um privilégio ter você aqui com a gente. Obrigado por ter aceitado esse convite. Se apresenta para o nosso público, Léus. Irmãos, o prazer é meu de estar aqui. Um feliz sábado a todos e compartilhar da lição da Escola Sabatina, que está maravilhosa, né? É um tratado, eu digo que é um tratado de teologia. Quem estuda a lição, a gente está fazendo um curso teológico. Então aproveite para estudar nesse período aí de quarentena. Se aprofunde mais, porque você vai ter grandes conhecimentos, com certeza. O professor Léus, ele é bibliotecário, não é isso, Léus? Trabalha na biblioteca. Né? Não sou de formação, mas pela experiência já há algum tempo em biblioteca. Que né? legal. Obrigado, né? Pelo rapaz, né? Ganhei o dia, né? Ganhei o sábado aí pelo rapaz. Obrigado, meu irmão. Que maravilha, Léus. Você exerce função lá na igreja da Marileia? A gente está na área das finanças, no acionato e área da família. E a área da família. Né? Que é Esse ano a gente está liderando aí a família. O irmão Washington aí já ajudou muitas vezes a gente o ano passado, algumas vezes lá. E a gente está dando prosseguimento aí ao trabalho do Life Família. Para mim é uma novidade Life Família, mas eu estou gostando. Mas os outros a gente já vem exercendo há algum tempo aí nas finanças. Maravilha, vamos trocar experiência. E o professor Washington também está com a gente mais uma vez aqui, o nosso anfitrião aqui também, recebendo aqui juntamente conosco, né, o professor Léus. E vamos mais uma vez, né, professor Washington? Dá um alô, pessoal, aí, o público aí que não te conhece aí, se apresenta aí para eles. Olá, pessoal, tudo bem? Professor Washington, uma alegria ter você em nosso culto online, que as bênçãos de Deus, as experiências, tudo possa ser algo confortador para o seu coração e também para a sua vida. Muito obrigado aí por você estar juntamente conosco, tá bom? Muito bem, nós vamos nesse momento fazer uma breve oração para nós estudarmos esse tema maravilhoso dessa semana, que é a Bíblia, a fonte autoritativa de nossa teologia. O estudo de hoje está super legal e nós vamos poder estudar com os professores. Você que está em casa vai poder interagir conosco também através das mídias sociais. Mande para nós o seu recado e nós vamos estar aqui compartilhando também aqui, trazendo as suas dúvidas para os nossos professores. Feche seus olhos do jeito que você está na sua casa e vamos falar com Deus. Querido Deus, maravilhoso Pai, a nossa alegria, a nossa gratidão por estarmos mais uma vez aqui para estudar a Tua Palavra. É tão bom a gente parar nossas atividades e dar atenção a Deus, aquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Pedimos a Sua unção, a Sua direção, para que o assunto tratado aqui chegue com clareza até os nossos ouvintes e que possa produzir transformações nas vidas dos nossos ouvintes, assim como também na nossa. Muito obrigado a Deus por essa paz. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. Pegue o seu manual de estudo. Aqueles que não tiverem o manual de estudo, você pode pegar a sua Bíblia.
O nosso estudo hoje ele está bem dinâmico, bem fácil de você entender. A gente vai conseguir entender o assunto, embora você não tenha esse manual em suas mãos, mas você vai entender e poder interagir conosco também. O assunto dessa semana estudado nesse manual de estudo, quero apresentar para você, né? Esse é o nosso manual de estudo e toda semana nós trabalhamos com um tema diferente. Essa semana nós estudamos esse tema que eu apresentei para vocês. A Bíblia, a fonte autoritativa de nossa teologia. E tem como verso áureo os seguintes versos que está lá em Isaías 8, versículo 20, que diz assim: a lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Professores, nós sabemos que na igreja cristã não se usa as escrituras assim para sustentar, geralmente, né? As igrejas cristãs usam as escrituras para sustentar assim as suas crenças. E dentro do estudo de hoje, nós gostaríamos de saber de vocês, para que o nosso público em casa também entenda, né? Será que todas as religiões usam a Bíblia como autoridade? O que vocês acham? Professor Avelino, se não usam, deveriam usar a Bíblia como fonte de autoridade para a sua teologia, né, professor Léo? Com certeza. O cristianismo ele tem o seu fundamento na Bíblia. Tem o seu fundamento na Bíblia, né? Então todas vão dizer que estão fundamentadas na Bíblia. Mas nessa semana nós estamos falando da visão teológica, o pensamento teológico do cristão, né? O pensamento teológico do cristão deve estar fundamentado na Bíblia, já que é a regra, o livro mestre ali do cristianismo. Mas a gente estudou essa semana que não é. E nós temos fatores que influenciam essa visão teológica, que influenciam esse pensamento teológico. Alguns fatores, vamos colocar aqui fontes, outras fontes que podem influenciar, e talvez a Bíblia não seja a única fonte ou a autoridade máxima dos que se dizem cristãos. Para algumas pessoas, né? Agora a gente precisa compreender para algumas pessoas. Precisa entender também, professor Avelino, que nós somos um contexto. Eu tenho um contexto histórico, religioso diferente do professor Léo, diferente do seu professor. Eu tenho um contexto histórico, social diferente do professor Léo, diferente do professor Avelino. Eu tenho vários contextos históricos que são diferentes entre nós. Mas existe, nós vamos estudar, a gente vai estar tocando, exatamente isso. Vai estar tocando vários assuntos. Eu gostaria de entender, porque essa semana nós abordamos 5 fontes. Exato. Né, que influenciam diretamente na interpretação das escrituras, não é? Da palavra de Deus. Essas fontes são a tradição, nós aprendemos, nessa semana também temos aqui a experiência, a cultura, né, também uma outra forma de interpretar a Bíblia. Temos também aqui a razão e também temos a própria Bíblia. Então são 5 fontes que nós gostaríamos de, nessa semana, começar aqui, né, com o nosso telespectador, você que está em casa, e se essas fontes são confiáveis ou não, em que nível elas estão, se transcende a Bíblia, se estão acima da Bíblia ou não. Né? Então eu gostaria de entender aqui com vocês. Agora, essas fontes é que desempenham uma função nas teologias. Talvez aqui responda a uma pergunta que eu ouço muitas vezes e vejo: se a Bíblia é uma, por que existem tantas religiões? Porque por causa dessas fontes que influenciam. E aí, qual é o peso que eu dou a cada uma dessas fontes na minha visão teológica? Qual é o peso que eu dou? Agora tem um detalhe importante: todas as 5 fontes citadas são importantes. Todas as 5 fontes são importantes. Estão presentes na nossa interpretação. E a minha construção cristã, eu presencio, tem influência das 5. Da tradição, da cultura, da experiência, da razão e da Bíblia também. E da própria Bíblia. Agora, a que ponto uma ou mais me influencia na interpretação das escrituras? Então, o que eu gostaria, a gente precisa discutir aqui. O que eu gostaria de saber de vocês e o ouvinte, né, que está em casa pode interagir conosco. Por exemplo,
A tradição, ela não é ruim, não é? E ela nos ajuda a estar conectado, muitas das vezes, com nossas raízes. A tradição, ela não é ruim. Eu pergunto para vocês, dentro desse contexto da interpretação da Bíblia, a base da tradição, quais os pontos positivos e ou negativos da tradição nas interpretação das Escrituras? Quando a gente fala de tradição, eu vou falar de valores, né, professor Léo? Valores, Existe- conceitos. Sim, existe coisas que a gente herda dos nossos avós, dos nossos pais. São coisas que norteiam nossa vida. A tradição mantém algo aceso. Se perde nessa nosso tão superficial, tão raso de ideias, situações, e a tradição ela não. Ela se aprofunda em determinada situação e vai manter ao passar dos anos. O problema a gente, ponto negativo aqui, é que com o passar do tempo a tradição ela vai acumulando detalhes, porque somos seres humanos, somos dinâmicos, somos sociais, influenciamos e somos influenciados, e somos um caldo e vai se somando isso. Então a tradição em si, quando ela é dinâmica com o passar do tempo, mas quando ela se torna maior do que aquilo que a originou, se torna mais importante do que aquilo que a originou. E na verdade a gente acaba fazendo as coisas que lá no início teve um princípio bom, uma intenção boa de preservar um costume, de um valor que precisava ser preservado, mas que no passar do tempo foram se acumulando e a gente chega assim, mas por que a gente faz isso hoje? Mas porque meu pai fazia? Mas por que seu pai fazia? Porque meu avô fazia? Sem uma razão E perde-se a razão. Então o perigo da tradição é isso. Uma outra questão aqui que eu quero colocar, Bíblia e tradição. Eu ouvi alguém dizer certa vez na rede de televisão, e ele disse bem claramente, dentro desse contexto de visão teológica, de compreender as coisas espirituais, ele disse claramente, nós cremos na Bíblia e na tradição. E o que ele estava ensinando era algo da tradição, e que isso batia de frente com o que a Bíblia dizia, mas ele disse bem claro, ele é um cristão, um teólogo, e ele diz, nós cremos na Bíblia e na tradição. Então o perigo está também em que essa tradição se toma tanto vulto que ela agora chega no pé de igualdade com a Bíblia, na questão de autoridade. Você tem uma importância tal como a Bíblia. Tal como a Bíblia. E no caso desse episódio que eu ouvi, ela estava acima, porque ela contradizia claramente a Bíblia. Então ele dizia, a gente fica com a tradição. Quando os dois são em conflitos, eu fico com a tradição. Então por isso que existem por isso que muita gente diz, meu fundamento é a Bíblia. Mas por que existem tantas pessoas querendo diferente? Porque estão sendo essas fontes, elas estão aqui num nível... Agora tem um detalhe importante, a tradição também, conforme ela vai passando o tempo, você vai inserindo coisas, detalhes na tradição que vai ficando meio pesado. Ou você acabar seguindo aquilo. Então é um fundamento em si mesmo, ela não passa a ter a lógica de uma coisa. Jesus sofreu isso na época dele. A pergunta é a seguinte, Jesus teve que lidar com a tradição dos seus dias? Foi um problema sério, na época dele, com respeito ao sábado, com respeito aqui tem uma citação de lavar as mãos, e hoje a gente está tão em voga. Extremamente importante, né? Muito importante, está em voga, vamos lavar as mãos. Mas na época deles tomou um vulto tão grande que alguns líderes estavam condenando a Jesus, porque você não lavou as mãos. Não sei se tinha água, não tinha perto, etc. Mas aquilo se tornou algo maior do que no início, entendeu? Jesus falou, calma, vocês estão botando o carro na frente dos bois. Espera aí, a tradição não é lavar as mãos, é importante. Eu comecei lá no deserto, mas eles tomou um vulto tão grande, que eles esqueceram ali, né, do fundamento, da razão. Foi por isso que Jesus tanto bateu na tecla para que o povo de Deus se livrasse das doutrinas lá dos fariseus, né, daquelas tradições dos fariseus. Pesado, professor, muito pesado. Muito pesado. São esses acréscimos que vêm ao longo do ano, ao longo do tempo. São os acréscimos que nós fazemos. Então nós temos diversos problemas. A tradição, essa coisa pesada. Muitas pessoas colocam ela acima daquilo que a palavra de Deus nos mostra. E aí quando eu vejo uma tradição pesada e acima da palavra de Deus, é difícil. E acaba ficando a palavra de Deus
relegada a segundo plano. É, E se ela é minha fonte, ela acaba não sendo agora tão autoritativa assim, porque eu tenho, como eu disse aqui, a tradição também agora vai me falar sobre Deus, também vai me influenciar. E como é que vai mostrar esse Deus para mim? Bom. Interessante isso. Então, nós estamos, na verdade, adaptando Deus, se adaptando a Bíblia de acordo com a nossa vontade, não é? De acordo com a tradição. De acordo com a tradição. Pode estar acontecendo Que é mais também. interessante. É mais interessante em alguns segmentos. Esse é o perigo de religiosos. todas essas fontes, a gente torná-las assim no nível, subir o nível delas de importância. Esse é o perigo. E agora tem um detalhe aqui, que todas essas fontes aqui, elas estão, a gente vai falar da experiência, da razão, nós seres humanos somos corrompidos pelo pecado. Nossa razão, a nossa emoção, a nossa experiência, a nossa tradição e a nossa cultura são influenciadas porque somos pecadores, não produzimos mais perfeição, aquilo que pensamos, etc. Então elas podem, se elas não tiverem o devido lugar na minha formação do meu pensamento teológico, isso, entendeu? Se elas não tiverem no devido lugar, eu vou ter uma visão teológica errada a respeito de Deus. A respeito de Esse Deus. é o perigo, eu vou ter uma visão errada. Esse é o grande perigo, então. E leva aí as várias interpretações, aos vários caminhos. Muito bom. Agora, professores, eu tenho uma dúvida aqui comigo, e eu acredito que é a dúvida também de alguns telespectadores que estão em casa. Será que nós podemos, assim, colocar, assim, a tradição e a cultura dentro da nossa religião, dentro da nossa religiosidade? Será que corre esse risco? Professor Avelino, elas já estão dentro. Porque nós não tem como. Já está isolar. Já estão inseridas. Eu não tem como tirar o que eu falei, dentro do contexto histórico que você foi criado. Somos seres sociais. Nós somos seres sensoriais e somos sociáveis. Então, a cultura é o olhar do mundo que a pessoa tem. Então, todos nós pertencemos, né, a uma cultura. Não é isso? Não tem como fugir disso. Não, né? Todos nós pertencemos Não, a uma cultura. a cultura influencia a nossa indumentária, nossas... Agora, óbvio, aqui a gente hoje está de terno e gravata, você citou um exemplo ainda há pouco, a gente conversava sobre gravata. Mas em muitos lugares do mundo, o cristão não usa gravata. É uma tradição, é uma cultura. Faz parte da cultura. Aqui a gente usa calça comprida e camisa assim, mas em outros lugares é completamente diferente. Mas existe um fundamento bíblico com respeito à vestimenta. Entendi. E é isso que a gente tem que buscar e descobrir. Qual é o fundamento que, independente da forma da minha roupa, é o que Deus pretende de mim, por exemplo, na questão da vestimenta. Porque eu não posso dizer que o pessoal lá da Ásia que não usa a gravata não esteja alcançando a Deus. Você falou algo interessante, professor Léo, relacionado com a morte. Eu acho interessante. É outra né? questão. Eu gostaria que você colocasse para nós. Né? Ele tinha citado algo interessante. Né? Por exemplo, a pessoa morreu. A morte, só para melhorar essa pergunta, a morte é uma questão cultural também, até como lidar com os mortos? O pós-morte que é interessante. O pós-morte que é interessante. A pessoa morreu. Dentro da nossa cultura, você tem várias formas de fazer a questão pós-morte. Você pode sepultar, colocar no inferior, no Sheol, abaixo, né, na cova. Você pode ter a questão da cremação, você pode cremar o corpo, você pode pegar as cinzas e jogar no rio. Isso são formas de cultura. A maneira como você sepulta, né? Ou despede isso dos mortos. Isso é cultura. Agora, qual é o meu estado pós-morte? Aí a Bíblia tem um posicionamento. Então, essa questão cultural de lidar com uma pessoa que morre, o fato de eu cremar, ou enterrar, ou colocar em gaveta, etc., não interfere no que a Bíblia, no ensinamento bíblico. Que ela fala pós-morte. Sim. E aí ela é muito clara, desde a formação, ela é muito clara, desde a formação do homem, o homem foi feito do pó da terra e Deus inseriu nas suas narinas fôlego de vida. E a visão teológica diz claramente, o homem é mortal. Né? A teologia bíblica, a Bíblia como fonte, ele diz, o homem é mortal. Inclusive, professor Léo... Então não tem alma, isso é que a Bíblia diz. Agora, se eu vou enterrar de um jeito, com caixão, sem caixão, com flor, sem flor, independente. Mas a Bíblia é algo que, independente da cultura
que você esteja, a Bíblia diz assim, o homem é feito do pó da terra e foi-lhe soprado nas narinas o fôlego de vida. E isso tornou o homem uma alma vivente. E, professor Avelino, eu queria só fazer de repente o nosso amigo aí que está nos assistindo tem dúvidas a respeito da palavra de Deus e quer estudar a Bíblia. Nós temos um estudo bíblico, hoje a gente não está podendo sair em função da restrição, mas nós podemos lhe dar um estudo bíblico através do WhatsApp. Eu vou lhe fornecer o número de telefone, você manda uma mensagem dizendo, eu quero estudar a Bíblia. Anota aí o número, 98685-2921. Se você tem dúvidas e quer aprender mais acerca da palavra de Deus, manda o WhatsApp para esse número, repetindo, 98685-2921. Muito bem, então nós entendemos que independente da forma com que as culturas vão lidar com seus mortos, a crença que nós temos no estado pós-morte é bíblico e esse não muda. E aí o professor Léo foi muito feliz em falar que todos esses fatores são fatores corrompidos. Perceba, a cultura é importante, a tradição é importante, nós somos influenciados diretamente por isso, várias questões norteadas nossas foram influenciadas, mas são questões corrompidas pelo pecado. Corrompidas pelo pecado. Então, se em algum momento a cultura, ela se bater de frente com a palavra de Deus, o que prevalece, a cultura ou a Bíblia? Para mim é muito fácil responder. Para o professor Léo também é muito fácil responder. Mas o nosso amigo telespectador tem que entender que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu vou mais longe um pouquinho então, só para a gente poder entender aqui esse assunto e deixar ele bem claro. Existem alguns lugares que pode se casar com mais de uma pessoa. Você pode, a poligamia, né? É, poligamia. Ainda existe lugares no mundo assim, em algum canto aí da terra ainda tem. Já em outros lugares não. Mas tem pessoas que dizem assim, poxa, mas a cultura daquele país lá permite. E o evangelho chegou no lugar desse. Aí como é que a pessoa vai fazer se o evangelho tem uma versão, mas a questão cultural ali permite que a pessoa tenha mais de uma pessoa? Aí está um confronto, Eu vou muito mais além, não só questão cultural, às vezes a lei daquele país permite. Ah, você foi mais além. Às vezes a lei do país permite. Você possa casar com mais, a gente está tratando desse assunto, casar com mais de uma mulher. Nesse caso, o novo converso, como é que ele vai agir se a lei do país ampara, mas a Bíblia ela não dá esse respaldo? Aí o que prevalece nesse caso? Tem que prevalecer a palavra de Deus. A tradição ou a Bíblia? Aí a questão da cultural tem que prevalecer. A cultura ou a Bíblia? Tem que prevalecer a questão, o fundamento bíblico. Se eu sou um cristão e meu fundamento é o bíblico, tem que prevalecer o fundamento bíblico. E a Bíblia, apesar de alguns lances que ela coloca ali, algumas experiências que ela coloca nesse sentido de poligamia, mas ela não aprova. E Deus disse o casamento é monogâmico. Independente também da forma como se casa, né? No Brasil a gente usa, as mulheres usam branco, mas em alguns outros países a noiva usa outra cor. Não importa também, mas existem fundamentos que são inalteráveis. Aí é que está a questão. A Bíblia, nos seus fundamentos, no seu ensinamento, ela transcende a cultura. A Bíblia foi escrita num contexto cultural, diferente do nosso. Mas existem valores, os fundamentos dela transcende a época, daquela época e chega até nós e continua valendo. Tem um detalhe muito importante, professores. Não vamos tratar de um país especificamente, que é a Índia. Eu tenho uma aluna, ela casou com um indiano e ela foi conhecer a Índia. A Índia você tem, em cada tribo, em cada vilarejo, você tem um Deus específico. E lá você vai servir um Deus que mais lhe agrada, que mais seja com os seus costumes, com mais você simpatize. Mas o que a Bíblia fala sobre adoração? A Bíblia não fala do politeísmo, a Bíblia fala do monoteísmo. Os 10 mandamentos falam sobre isso, adorar a Deus sobre todas as coisas. Ou seja, então, eu não posso deixar que fatores culturais ou leis do país possam influenciar naquilo que eu tenho de mais importante da minha visão, que é da palavra de Deus. Então, você que está em casa, está acompanhando conosco, nós estamos estudando a Bíblia, que é a fonte autoritativa de nossa teologia.
E nós já estamos caminhando aqui para o finalzinho aqui do nosso debate, do nosso estudo, mas eu gostaria de colocar alguns fatores aqui que ainda são importantes para a gente estar fechando aqui nosso estudo. Por exemplo, Deus nos deu capacidade para raciocinar, não é? Nós Sim. temos o que nós chamamos da nossa razão, né? Vocês acham que a nossa razão, porque às vezes eu leio uma coisa e eu entendo da forma que eu achei que a minha razão diz que é desse jeito. Aí eu pergunto para vocês, a razão e a experiência, elas substituem a base bíblica? O que vocês acham? Avelino, meu querido irmão Avelino, essas duas aqui parecem ser antagônicos, mas precisam andar juntos. Porque hoje nós temos a tendência, ou valoriza-se a razão, o raciocínio, ou se valoriza os sentimentos. Ou a minha religião tem que ser sentimental, eu tenho que sentir, eu tenho que vibrar, mas aí a gente valoriza isso. Ou eu valorizo, a minha religião tem que mexer com o meu cérebro, com o meu pensamento. Dentro do contexto que a gente está falando aqui, novamente, é importante que ambas estejam equilibradas. A religião é a emoção, porque eu sinto o perdão de Deus e eu me sinto feliz e aliviado quando eu sinto o perdão de Deus. Tá? Eu pulo, eu vibro, porque eu senti perdoado. Mas também o próprio Jesus, ele diz, examinar as Escrituras, crescer na graça e no conhecimento. Ele também me chama a conhecer, a me aprofundar no conhecimento. Entendeu? Então a gente tem essas duas coisas combinadas. No momento em que eu coloco uma maior que a outra, se eu estou num culto e ali eu não sinto emoção, é porque aquele culto não me serviu. Ou se eu estou no culto e ali não mexeu com o meu raciocínio, ali também não me serviu. Não. Eu posso estar no culto e sentir extremamente emocionado com um hino, com uma mensagem. Um hino pode falar profundamente ao meu coração e eu me expressar. Ou pode falar profundamente ao meu coração, a letra pode falar profundamente ao meu coração e me faz repensar o meu modo de agir. Agora, então, tem que ter equilíbrio. Esses dois elementos aqui não são antagônicos entre si, mas volto lá no início. Não podem estar acima, nem igual, nem acima da autoridade bíblica. Agora, professor, tem um detalhe importante aqui, a gente já está com o nosso tempo meio em cima. Deus alcança a todas as pessoas. O amor de Deus, ele é amplo, ele é maravilhoso, ele é eterno, imutável. Então Deus vai alcançar o simples, o iletrado, o que não sabe nem ler, nem escrever, e Deus vai alcançar alguém com seus estudos, o cientista, e tanto relacionado à razão e relacionado à experiência, porque nós somos seres sensoriais, nós temos sentimentos. Então, quando eu vou ler a Bíblia, eu leio na razão, comprovo os fatos, mas eu também leio como sensorial, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é uma espada que corta a nossa alma, e eu passo a ter uma experiência. Estou conectado com Deus, ou seja, eu misturo os dois, a razão e a experiência, dentro desse equilíbrio. Não é uma religião fria, formal, e nem também uma outra também que seja valorizada, sensorial. Então, professores, eu posso afirmar, para você que está em casa também, nos assistindo aí, participando conosco, eu posso afirmar que a razão, ela é uma fonte confiável na interpretação da Bíblia, que é o que nós estamos estudando aqui? Foi o que eu falava. Existem pessoas dentro da sua característica que precisam da razão para a compreensão da palavra de Deus. Entende? Então, a razão, ela tem o seu fundamento no aprendizado da palavra de Deus. Não sim. pode ser Agora, dispensado. Não, espécie nenhuma. Porque tem coisas na palavra, na Bíblia, tem coisas espirituais que nós não vamos entender. Os milagres de Jesus. Não tem certas explicações. Muito bem colocado, professor Léo. A essência da natureza de Deus. Não vamos compreender pela razão humana. Mas eu não posso eliminar isso, dizer que Deus não existe, ou que Deus é assim. Não posso. Fantástico. Então não posso usar a bom. razão, porque eu sou, primeiro que eu sou limitado. Eu sou pecador e sou ser humano, criatura, eu sou limitado. Então, certas coisas eu não vou entender na Bíblia pela razão, mas nem por isso eu posso descartar, por aquilo que eu não entendo. Eu uso o celular, não entendo como é que funciona isso. Eu não entendo como é que funciona, é um negócio fantástico. Mas eu uso. Embora não entenda de física, eu acho você passa a ser então, beneficiado. agora, eu Muito tenho bacana. tudo na Bíblia, concluo. Eu tenho tudo na Bíblia. Para um mais intelectual, talvez menos intelectual, mais estudado ou menos, eu tenho tudo, deixou claro, tudo o que eu preciso para
questão da salvação. Bacana. Entendeu? Então, tudo que eu preciso conhecer, ele deixou claro, tudo aquilo que vai me salvar, que vai me tirar do pecado, tornar nova, posso conhecer. Do mais simples Ou mais letrado. e letrado, humanamente falando. Humanamente falando, né? Todos podemos conhecer. Muito bom. Gente, nós estamos chegando ao final, mas eu queria encerrar com uma perguntinha que é comum para os dois. Eu gostaria que vocês resumissem, falassem para a nossa câmera e para o nosso telespectador, em poucas palavras, eu gostaria que vocês resumissem para mim por que a Bíblia é o guia mais seguro em questões espirituais. Em poucas palavras. Eu gosto do que Jesus disse, examinar as Escrituras, porque elas falam de mim. Se eu quero conhecer a Jesus, e Ele me deu o caminho, você quer me conhecer? Tudo vai lá na Bíblia. Então, para mim, ela é a fonte, porque Ele a autorizou, e Ele indicou e aconselhou. Então, para mim, seria isso. Eu vou em outro que não indicou. Ele me indicou, ele já deu o caminho. Professor O Léo, ele falou tudo. Eu vou fazer um convite ao meu telespectador, meu amigo que nos assiste. A Bíblia é a fonte confiável da palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. E o Cristo disse, eu sou a palavra. Ele é o verbo. Se você, de repente, se julga que não pode ler a Bíblia, de repente você julga que não tem méritos para conhecer a palavra de Deus, é um recado dos céus para você. Você pode conhecer a palavra de Deus. Você pode ler a palavra de Deus. Você pode ter uma experiência com Deus. E essa experiência maior se chama Jesus Cristo, que é a palavra de Deus. Deus te abençoe de forma poderosa e de forma grandiosa. Muito bem, meu amigo, minha amiga, meu irmão, você que está nos assistindo. Nós estamos encerrando por aqui, mas queremos já agradecer a você pela sua audiência e dizer para você que nós estamos dispostos aqui, todo carinho a te atender, caso haja alguma dúvida. Nós temos colocado o nosso endereço, daqui a pouquinho vai estar passando na sua tela aí, entre em contato conosco, se precisar de algum estudo bíblico, um conhecimento maior, mas assim, mais de perto acerca desses assuntos, nós estaremos à disposição para lhe atender, ok? Nós vamos encerrar nesse momento, gostaria de convidar aqui o nosso amigo, nosso convidado aqui, o nosso irmão Léo, que lá da igreja de Mariléia atendeu o nosso convite com o maior carinho, ele vai estar nos despedindo em oração, ok? E não saia daí, fique conectado conosco, que tem mais novidade aí. Pastor Gustavo já chegou e hoje tenho certeza que o Espírito Santo vai continuar falando no seu coração. Professor Léo? Oremos. Querido Deus e Pai, obrigado por esta manhã de sábado, em meio a circunstâncias não tão agradáveis de quarentena, de uma pandemia, mas, mesmo assim, na Tua santa presença, podemos encontrar razões para te louvar, te engrandecer, te agradecer por tudo aquilo que tens feito ainda por nós. Obrigado pelo estudo desta lição. Obrigado por nos deixar a Bíblia Sagrada como fonte de conhecimento da salvação. Obrigado estamos juntos aqui por todos aqueles que ouviram, viram através do vídeo. Abençoe a cada um de nós. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Um abraço e até o próximo sábado. Estaremos aqui mais uma vez para te receber e bater esse papo gostoso aqui, estudar lições da Bíblia. Que Deus te abençoe. Deus seja louvado por tudo aquilo que nós vivenciamos aqui, por essa lição que foi muito bem explicada aqui pelos nossos irmãos. Foi uma bênção, viu? Foi uma bênção ter vocês conosco nessa lição da Escola Sabatina, mas não saia daí, viu? Nós vamos continuar e daqui a pouco nós vamos ter um sermão poderoso para a honra e glória de Deus. Gostaríamos também de agradecer aos nossos amigos aí do distrito de Nova Iguaçu, ali muitas pessoas comentando, postando. Um abraço ao nosso querido distrito de Nova Iguaçu, mas também aos irmãos de outros distritos que já estão nos acompanhando.
Olá, meu irmão, olá, minha irmã, quero ouvir daqui, hein? Bom dia, feliz sábado e firmes na missão do Senhor Jesus. Estou aqui da minha casa para transmitir para vocês o nosso bate-papo missionário de hoje. Olha, já é o nosso 4º sábado de transmissão online. Quero mandar um abração especial para você, que todos os sábados está aí juntinho conosco. Um abração para os nossos irmãos e colegas de trabalho e de transmissão online. Um abração especial para vocês. E olha, a lição da Escola Sabatina de hoje, na nossa classe bíblica, Lições da Bíblia, ficou luxo puro. Afinal, Jesus merece sempre o melhor, não é? Tudo para Ele e tudo por Ele. Para iniciarmos esse nosso bate-papo missionário de hoje, quero mostrar para vocês alguns recadinhos de alguns irmãos nossos que, mesmo no período de quarentena, não desistiram de pregar o Evangelho.
São irmãos que, mesmo em período de pandemia, continuam firmes na missão. Vamos ver e ouvir os recadinhos deles. Vamos lá. Alcancemos mais pela graça de Jesus. Somos firmes na missão. Somos instrutores bíblicos pelo WhatsApp. Eu sigo a ordem do meu mestre Jesus. Sou um instrutor bíblico pelo WhatsApp. Alcancemos mais para ver Jesus voltar. Por isso, sou uma instrutora bíblica pelo WhatsApp. A missão não entra em quarentena. Eu sou o instrutor bíblico pelo WhatsApp. Amém. A pregação do Evangelho não pode parar. Por isso, nessa quarentena, eu sou instrutora bíblica pelo WhatsApp. Sou a Maria Tereza. Quero ir para o céu e levar muitos comigo. Por isso, sou uma instrutora bíblica pelo WhatsApp. Como ministro do Evangelho e anunciador da volta de Jesus, eu sou o instrutor bíblico pelo WhatsApp. Pela graça de Jesus. Que maravilha! Muito obrigado aos nossos irmãos aí e o pastor Enéas com esses recados aí tão animadores para nós que estamos neste período especial de vida. A missão ela não pode parar mesmo, só vai terminar quando Jesus voltar nas nuvens dos céus e formos morar com Ele no céu. Aí sim, nós viveremos em paz com o nosso Senhor Jesus Cristo. Neste nosso bate-papo missionário de hoje, temos também uma participação especial. Vai conversar conosco agora o nosso irmão Rivelino, o famoso esposo da Daniele, o pai da Maria Luísa. Fala aí, meu irmão, conta pra gente como está sendo essa sua experiência nova nesse período de quarentena em ministrar os seus estudos bíblicos. Você tem vários estudos aí, né? Mesmo antes da quarentena. E como está sendo agora essa sua nova experiência? Conta pra gente aí, meu irmão, combatente, missionário do Senhor, firmes na missão? Sempre firme, combatente Eduardo. Um abraço a essa igreja online que cada dia cresce mais para a honra e glória do Senhor Jesus. Quero também agradecer a oportunidade, o privilégio de poder participar desse bate-papo gostoso com você, querido irmão Eduardo. Eu comecei, como você bem falou, dando estudos presenciais, mas devido à quarentena, todos nós tivemos que nos adaptar no nosso dia a dia, mudar muitas coisas, e ao contrário do que eu imaginava, isso trouxe mais motivação para que eu conseguisse outras formas de evangelizar, outras formas de dar o estudo bíblico. E uma dessas formas, e é a que eu estou utilizando hoje, é o aplicativo WhatsApp. Os alunos se sentem felizes, se sentem contentes por poder continuar estudando a palavra de Deus, mesmo com todas as limitações, com todos os problemas que nós enfrentamos hoje. E eu comecei dando estudo para 3 alunos e hoje já somos em 8 alunos. E eu estou fazendo alguns arranjos aí para que eu consiga completar toda semana e aumente esse número aí em nome de Jesus. Sabe, a gente tem que continuar pregando a palavra de Deus. O evangelho tem que continuar. E os cristãos de todos os tempos, eles enfrentaram dificuldades e até maiores do que a que enfrentamos hoje, E isso não é nenhum motivo para a gente deixar de levar a palavra de Deus. Isso tem que nos motivar mais. Isso é um sinal de que Jesus está voltando. Querido irmão e amigo, você também pode ser um instrutor bíblico utilizando o aplicativo WhatsApp. Deus precisa do seu envolvimento nesse ministério. Um abraço carinhoso mais uma vez a todos. Mais uma vez também agradeço o grande privilégio de poder bater esse papo gostoso com você, querido amigo e irmão Eduardo. E aí agora segue com você aí. Abraço. Amém, amém, amém. Muito obrigado aí, meu irmão Rivelino, nosso missionário combatente, instrutor bíblico. Obrigado por compartilhar conosco as suas experiências neste momento tão especial que nós estamos vivendo. Nosso irmão Rivelino
um dentre os mais de 40 instrutores bíblicos combatentes que fazem parte do nosso batalhão de instrutores bíblicos aqui da Igreja de Nova Iguaçu. Vou ficando por aqui com o nosso bate-papo missionário de hoje. Vou continuar aqui assistindo a programação ao vivo, que está caprichada, e quero deixar um recadinho para você. Meu irmão, minha irmã, precisamos, com urgência, proclamar que Jesus em breve vai voltar. Precisamos, com urgência, fazer como esses nossos irmãos que participaram do nosso bate-papo missionário de hoje, pregar a verdade que está na Bíblia Sagrada. Para isso, precisamos nos entregar a Jesus e permanecer firmes na missão até Ele voltar nas nuvens dos céus. Que Deus te abençoe. Amém. Olá, queridos. Mais uma vez nós estamos aqui, agora te convidando para um momento muito especial. Esse é o momento da igreja participar, adorando com os dízimos e com as ofertas. Eu sei que você deve estar em casa pensando assim, mas como eu vou devolver meu dízimo e minha oferta se eu estou aqui em casa? Eu queria propor para vocês aquela mesma proposta da semana passada. Tá? Você pega nesse momento o seu envelope de dízimo, dá uma corridinha lá, pega seu envelope e você vai colocar ele nas suas mãos agora, nesse momento, tá? Aí nós vamos daqui a pouquinho tocar aqui o Provai Verde, tá? Nós vamos passar aqui um vídeo. E nesse momento do Provai Verde, você em espírito de oração na sua casa, vai pegar o seu dízimo e a sua oferta e colocar dentro do envelope. Colocou ali, tá guardadinho, tá bom? E a gente está vendo aqui na oportunidade assim, bem próxima, de estar recolhendo esse dízimo com vocês aí, como alguns irmãos já têm enviado para nós, tá bom? Mas não deixe de separar a parte que é do Senhor, o dízimo, a oferta. Ainda mais nesse momento agora que a igreja está precisando muito, tem muitas pessoas carentes, necessitadas, temos feito uma força-tarefa para ajudar. Esse é um momento que a igreja precisa unir forças. Que Deus te abençoe. Fique agora com o Provai Verde e logo depois estaremos então dando continuidade à nossa programação. Deus te abençoe, meu irmão. Provai e vede. História de hoje: de mineiro a chefe. Oyum é uma região localizada a 4.000 metros de altura, nas montanhas do Peru. Este é o Máximo, empregado de uma mina de carvão, e que está prestes a tomar uma decisão importante em sua vida. Boa tarde. Engenheiro, eu queria conversar com o senhor. Eu quero ser adventista do 7º dia, engenheiro, e tomei a decisão de servir a Deus junto com a minha família. E quero, na verdade, parar de trabalhar aos sábados. Gostaria que o senhor me liberasse aos sábados. Olha, meu estimado, a empresa precisa de pessoas que possam trabalhar em tempo integral, todos os dias da semana. Agora, se o senhor quer ser adventista, quer ir à sua igreja, por mim tudo bem. Mas aqui não, o senhor está despedido, pode se retirar. Com muita tristeza no coração, Máximo desceu a montanha, sabendo que a partir daquele dia já não teria trabalho. Como poderia manter a sua família? A empresa não pagou tudo o que lhe era devido, e por se sentir vítima da injustiça, buscou um advogado para que o representasse num julgamento. Ele não o conhecia, mas infelizmente não tinha mais opções naquela cidade tão pequena e afastada dos grandes centros urbanos. Doutor Miguel, eu vim aqui para contratar os seus serviços. Seu Máximo, eu revisei os seus papéis e acho que o senhor pode entrar com uma ação para receber tudo o que tem direito pelos anos trabalhados. Então, seu Máximo, podemos entrar com uma ação na justiça agora mesmo. Está de acordo? Sim. Conforme o combinado, o senhor deve pagar pelo meu trabalho a quantia de R$8.000. O senhor tem o dinheiro? Tenho sim. Máximo não consultou a Deus para tomar aquela decisão.
acreditando que estava fazendo o correto, atuou por conta própria. Aquele advogado atuou de má fé. Não entregou os papéis na justiça e se mudou para Lima, levando todo o dinheiro de Máximo. Muito triste e sem saber o que fazer, Máximo subiu a encosta de uma montanha e implorou a Deus por misericórdia. Sua família estava sofrendo, e a filha mais velha, ao vê-lo sem trabalho, algumas vezes foi muito dura com ele. Ô pai, até quando você vai ficar sem trabalhar? Eu só te vejo deitado no sofá vendo televisão. O senhor acha que vai pagar os meus estudos com o quê? Como a gente vai conseguir viver? O senhor tem que fazer alguma coisa, pai. Não pode ficar assim, não. Pelo menos, aprende a cozinhar. E sai pela rua vendendo comida para que possamos ter uma vida decente. Máximo, a nossa filha tem muita razão, porque você já está sem trabalho há muito tempo. Acho que ela nos deu uma boa ideia e eu vou te ajudar, tá bom? Máximo trabalhou como mineiro durante toda a sua vida. Como ele faria o que sua filha disse? E aprenderia a cozinhar de um dia para o outro? Atualmente, ele e sua esposa saem todos os dias para vender comida pelas ruas da cidade. Eles ganham mais com este trabalho do que ganhavam com um salário de mineiro, sem contar que eles têm a garantia de não ter que trabalhar aos sábados. A história de Máximo talvez seja parecida com a sua. Na simplicidade desse testemunho, aprendemos duas lições. Diante de uma situação inesperada de desemprego ou de ter que recomeçar uma vida, busque a Deus em primeiro lugar. Se humilhe diante dele e, a partir daí, busque um trabalho que esteja ao seu alcance e se capacite para realizá-lo. Irmãos e amigos, agora chegou a hora de participar de um momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Deus os abençoe. Provai e vede. Gostaria de orar com você nesse momento agora, você que ouviu essa história muito linda e você que se sentiu tocado, é um dizimista fiel, um ofertante, tem ajudado a obra de Deus. Feche seus olhos, vamos falar. Senhor Deus, nós te agradecemos por tudo que tem feito em nossas vidas, pelos milagres, pelas bênçãos. Em meio a essa crise, o Senhor tem sustentado a tua igreja, o teu povo. Obrigado, Senhor, porque também podemos, mesmo online, mesmo à distância, separar a parte que é devida, a parte que lhe pertence. Temos, ó Deus, participantes nos dízimos, nas ofertas e também no sustento da tua obra. Abençoe cada doador, mesmo no recinto de seu lar, seja alcançado agora pelas bênçãos do Senhor. Obrigado, não deixe faltar, em nome de Jesus, amém. Então, queridos, nesse momento agora é um momento especial. Chama a criançada, chama a gurizada para a sala, no tapete, no sofá, senta a turma aí. Nós teremos agora um momento de adoração das crianças. Não esquecemos de vocês, viu? Chama lá, criançada, vai lá, dá um grito aí, chama a turma, coloca sentadinha aí que nós teremos agora o momento da adoração infantil. E com vocês agora, momento das crianças. Olá, feliz sábado! Que bom que você já está aí esperando este momento muito especial, hora da nossa adoração infantil. Nós estamos vendo os 10 mandamentos, não é verdade? Deus deu a Moisés 2 tábuas muito especiais, contendo as 10 regras mais preciosas da Bíblia. Sábado passado, nós vimos as primeiras 3 regras da primeira tábua. Hoje nós vamos ver o 4º mandamento, que diz assim: lembra-te do dia do sábado para o santificar.
O sábado é o dia mais feliz da semana. Lembram daquela música que nós cantamos? O sábado é um dia feliz. Eu amo o dia de sábado e sei que você também ama. No sábado nós podemos fazer muitas, mas muitas coisas legais. Nós podemos ir à igreja. Olha só que igreja bonita. Ah, mas você vai falar, eu estou sem poder ir à minha igreja. E estamos mesmo. Eu estou com muita saudade. Mas não se preocupe, sabe por quê? Nós podemos fazer da nossa casa uma igreja todos os sábados. Lá vai a minha dica. No sábado pela manhã, acorde mais cedo, toma um banho bem gostoso, tira o pijama e se prepara para a escola sabatina em casa. Eu sei que alguns pais estão fazendo escola sabatina com vocês, não é verdade? As professoras da sua igreja estão fazendo também pela internet e ainda tem a escola sabatina, que é a divisão, que é quem cuida das igrejas no Brasil, estão preparando. Então não tem como ficar sem escola sabatina no dia de sábado. Depois assiste o culto em família e faça da sua casa uma igreja. E no sábado à tarde, o que vamos fazer? Porque sábado à tarde é uma delícia passear em meio à natureza, ver as árvores, as flores, mas também não podemos sair. Então, algumas dicas. Coloque em dia a sua leitura. Se você não sabe ler, pede para a mamãe. Por os menorzinhos, eu tenho esse livrinho, olha que dica legal. Jesus me diz assim. É um livro que ensina os 10 mandamentos para as crianças menores. Tem outros livros para quem é desbravador. O último objetivo. Já leu o seu livro do ano? E falando em desbravadores, sábado à tarde é dia de aventureiros e desbravadores. E hoje eu tenho um convidado especial na nossa adoração. Pastor Adriano, por favor, pastor. Feliz sábado! Feliz sábado! Olá, professora! Sábado é dia de aventureiros e desbravadores. Eu sou conselheira desbravadora, estou com saudade do meu clube. E aí, como que a gente faz, já que não dá para ir na igreja no clube? Temos muitas atividades online. Eles podem participar de atividades lendo o livro do ano, para os aventureiros, a casa de Bruno e Nina. Temos atividades laborais, espirituais, especialidades. Não falta atividade para desbravador e aventureiro no sábado à tarde. Que maravilha! Maranata! O Senhor logo vem. Muito obrigada. Estão vendo? Muita coisa boa para fazer sábado à tarde. Sábado é dia de comidinha gostosa. Aquele prato especial que a sua mãe pode preparar para a família toda no sábado. Sábado também, à tarde, é hora de Feliz 7 Play. Lá no Feliz 7 Play você acha desenhos, filmes muito especiais para você assistir no sábado à tarde. E os jogos bíblicos, então? Brincar de stop bíblico, de ardedonha, dependendo da região onde você está, tem um nome para isso, mas é muito legal. Sábado é o dia de fazer o bem. Todos os dias são dias para isso, mas no sábado é especial. Hoje à tarde, passe uma mensagem para alguém que você não fala há muito tempo. Diga a essa pessoa que ela é especial e que você está orando por ela. O sábado foi criado por Deus. Deus descansou no 7º dia e pede a mim e a você que também façamos isso. Lá no céu, nós vamos continuar celebrando e adorando o nosso Deus no sábado, seguindo o que Ele nos pede na sua palavra, em Êxodo 20, no versículo 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Que Jesus te abençoe. Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos muito por este dia especial que é o Santo Sábado. Nos ajude a guardá-lo da melhor maneira. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, querido amigo, querido irmão, nós chegamos a um momento muito importante do nosso culto, que é um momento da oração intercessória. Essa semana eu conversei com muitas pessoas, conversei com muita gente que está triste demais no coração. Conversei com várias pessoas angustiadas,
Conversei e ouvi relatos de pessoas que estão com seus corações dilacerados, angustiadas elas estão. Eu fiquei pensando que é um momento tão importante, tão célebre que a gente faz, que é esse momento de oração, em que você dedica, envolve toda a sua razão, a sua fé, em que você se conecta com um Deus tão maravilhoso. Eu pensei, meu Pai, o que eu vou ler para essas pessoas, o que eu vou ler para mim também. Eu separei um texto da palavra de Deus que está no livro de Isaías, capítulo 25, versículo 8. Ele nos diz assim: tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, você que nos assiste, isso é promessa de Deus, que Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. O Senhor tirará o opróbrio do seu povo, ou seja, tudo aquilo que está te angustiando, tudo aquilo que está te trazendo perturbação. Não é palavras minhas, são palavras do Senhor. Sabe por que tudo isso? Porque Ele te ama, Se as coisas não estão tão boas, esse é o momento de nós nos conectarmos mais ainda a esse nosso Deus. A sua oração particular, esse momento a sós com Deus, aonde você estiver, não perca a oportunidade de pedir a Deus solução para aquilo que realmente está te angustiando, para todas as coisas. Eu quero também não deixar de fazer nossos agradecimentos, porque ao longo da semana tivemos algumas notícias ruins, mas também tivemos notícias boas, baseadas nas orações de nossos amigos e irmãos. Uma das notícias é a recuperação do nosso amigo, irmão Ciro. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Outro agradecimento, vários de nossos amigos e irmãos fizeram o teste por Covid-19 alguns dias atrás, estão recebendo o resultado do teste, tem dado negativo. Louvado e engrandecido seja o Senhor. Consegue entender, amigos? O que a Bíblia fala? O Senhor é bom. O Senhor enxugará dos olhos toda a nossa lágrima. O Senhor vai retirar o opróbrio do seu povo. E nessa manhã eu te convido a orar a esse Deus, ao nosso Deus, que tantas coisas tem feito por nós e fará muito mais coisas ainda. Feche os seus olhos e oremos ao nosso Senhor. Maravilhoso Deus e amado Pai, nesse momento tão importante, ao abrirmos a Tua palavra e falarmos sobre o Teu cuidado, o Teu amor, a Tua proteção, que o Senhor concede a cada um de Teus filhos. Obrigado, Deus, só temos a agradecer a Ti. Mas os nossos pedidos também, Senhor, é para que o Senhor enxugue dos olhos toda a lágrima, conforme promessa falada em Isaías 25. O Senhor retire o opróbrio do seu povo, Senhor. Ó Pai, quantas tristezas tem para saúde, problemas de família. Que és o nosso Deus e o nosso auxílio. Nos atenda e ouça o clamor da nossa alma, o clamor dos nossos corações. Muito obrigado, porque o Senhor se fez presente no meio do teu povo, curando diversas pessoas. Iremos abrir agora, através do pastor Gustavo, a tua palavra. Ó Deus, que essa palavra atinja os nossos corações. É o que nós pedimos e agradecemos nesse momento, em nome de Cristo Jesus. Amém. Feliz sábado. É uma alegria, apesar da situação, estar com você aqui ligado no YouTube, no Instagram e também no Facebook. Então você que é membro da Igreja do Distrito de Nova Iguaçu, você que é amigo, você que está aqui ligado a gente aqui, que Deus abençoe você. E eu gostaria que aí na sua casa, e realmente seja uma igreja
que neste momento você esteja realmente ligado à palavra de Deus. Eu gostaria que você tivesse, e talvez você já tenha aí do seu lado a sua Bíblia, porque nós vamos agora estudá-la. Mas antes de estudarmos a Bíblia, eu gostaria de mencionar algumas coisas aqui com você. A primeira delas é um sonho, né? Um sonho que em breve vai acontecer, eu tenho certeza. Eu estou aqui na Igreja Central de Nova Iguaçu e já estou aqui imaginando essa igreja cheia. Eu já preguei aqui algumas vezes no sábado e a igreja estava lotada de irmãos, abraçando de maneira calorosa, amorosa. Uma igreja que recebe muito bem todos nós, e eu já posso imaginar aqui essa igreja cheia, muito em breve. Então vamos louvar a Deus sabendo disso, imaginando isso, querendo isso, e orando por isso, para que em breve você não esteja mais adorando a Deus na sua casa, somente, mas também aqui na igreja. Então, louvado seja Deus, porque esse dia está bem perto. Mas eu gostaria aqui também de mencionar aqui algumas pessoas que estão conosco. Eu gostaria de mencionar aqui a Daniele, o Rivelino, também a Karen, a professora Elaine, a Daniele, a Ana Maria, a Soraya, pessoas que estão aqui com a gente, junto com nós temos agora aqui cerca de 90 pontos no YouTube, mais o Facebook, mais o Instagram, ligado com a gente aqui nesse momento. É uma alegria falar com você de algumas coisas que a igreja tem feito, mesmo em meio a esta pandemia, mesmo em meio a notícias tão ruins, eu tenho notícias boas para dar para você. O primeiro é que a igreja se uniu na Associação Rio Sul, todas as igrejas, os irmãos, e criaram uma corrente do bem. Uma corrente para auxiliar aqueles que neste momento estão passando maiores dificuldades para se alimentar até. E então, nesta corrente do bem, já foram arrecadadas mais de 50 toneladas de alimento. Você já imaginou o que foi isso? 50 toneladas de alimentos foram arrecadados nesses últimos 15 dias. Então, imagina o que pode acontecer e o que aconteceu com essas famílias que poderiam e que estão passando por dificuldades maiores, e elas já receberam esses alimentos e já têm algum alimento aí para viver alguns dias, e isso não parou. Então, se você ainda tem o alimento aí em sua casa, tem a possibilidade da compra, tem um recurso, a igreja está aberta em alguns horários aqui na Central de Nova Iguaçu, para você trazer este alimento, ou peça para alguém trazer. Nós estamos aqui preparados para receber. Existe uma equipe preparada e todos estão com máscaras, com álcool em gel, tudo bem organizado para receber esse alimento, e eu sei que essa igreja está participando disso. Nós também, as pessoas estão tomando a decisão ao lado de Jesus e tem criado um movimento, mesmo com todas as circunstâncias que nos cercam de maneira ruim, a igreja tem crescido e tem pregado o evangelho e tem agido neste momento difícil. Eu quero dizer para você que as igrejas, elas estão com as portas fechadas para culto, é verdade, elas estão mesmo. Os templos, aliás, estão com as portas fechadas, mas a igreja está viva. Diga amém aí na sua casa. A igreja está viva como nunca. Esta igreja mesmo, esse distrito mesmo de Nova Iguaçu, tem pregado o evangelho de maneira maravilhosa. O pastor Enéas me informou agora que estão com mais de 130 estudos bíblicos. Você imaginou o que é isso? Mesmo neste momento, a igreja estudando a Bíblia com as pessoas. E este é o momento mesmo, irmão, o momento de pregar o evangelho, de falar de Jesus. Não fique aí, talvez triste, abalado com tudo isso. Não, esteja esperançoso. E por falar em esperança, eu quero convidar você então a abrir a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia, por favor, lá no Evangelho de João. Abra a sua Bíblia no Evangelho de João. Quero ler com você o capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5. Eu quero ler com você, então,
alguns versos, a partir do verso 1. Acompanhe comigo na sua casa, Evangelho de João, uma história linda, capítulo 5, verso 1 em diante. Acompanhe comigo a leitura. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico de Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, o que já está curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. A Bíblia fala então de um homem que estava num tanque, o tanque de Betesda, um tanque grande para banho. Esse tanque ficava próximo ao templo. E é interessante que andava por eles uma história que não é verdade, no sentido que era uma superstição, de que aquele tanque, a água daquele tanque emanava cura, concedia cura, milagres. E muitos procuravam então a cura naquele lugar, naquele tanque. E a superstição, a crença, dizia o seguinte, que aquele que conseguisse chegar primeiro, quando a água do tanque fosse agitada, este seria curado. Então aquele ambiente, ele era um ambiente diferente de todos os lugares. Porque diz a Bíblia que havia ali uma multidão diferente de todas as outras. Porque havia ali uma multidão de cegos, coxos, deficientes, pessoas doentes. Havia ali uma multidão de pessoas extremamente necessitadas. Pessoas que precisavam de ajuda, que procuravam cura. Era algo talvez até triste de se ver. Imagina você ir até um lugar e ter uma multidão de pessoas com muita dificuldade. Pessoas surdas, pessoas que não enxergavam, pessoas que não andavam, pessoas que estavam doentes, pessoas sofrendo. Era um lugar de muito sofrimento por uma crença que não existia. O capítulo 5, então, ele descreve um homem especial. Quem era este homem? No meio daquela multidão existia um homem, e este homem, diz a Bíblia, que estava ali no meio daquela crença por 38 anos. Observa bem, não eram 38 dias, não eram 38 horas, eram 38 anos. Considerando a idade média das pessoas, o tempo de vida daquelas pessoas, naquela época, aquele homem estava ali praticamente a vida toda. A vida toda ele cultivou essa doença, essa paralisia, e ele estava à procura de um milagre durante toda a sua vida.
Eu queria entender algumas coisas desse homem para você, para a gente entender a história melhor. O capítulo 5 diz que aquele homem, então, ele estava doente, ele tinha uma paralisia por 38 anos. O outro detalhe, ele diz no verso 7, respondendo a Jesus, ele diz: não tenho ninguém. O homem estava doente, o homem era paralítico, e mais difícil ainda, diz a Bíblia, que ele não tinha ninguém mais por ele, nenhum amigo. O homem era sozinho. Talvez alguns amigos o levavam até ali, alguns amigos deixavam ele ali, mas ninguém o ajudava mais do que isso. Ninguém. Ele se sentia sozinho. Um homem doente, paralítico, há 38 anos, sozinho. Mais ainda, diz a Bíblia, então, no verso 14, que aquele homem, ele tinha cultivado um pecado que o levou a viver daquela forma. Então, aquele homem, ele era um homem totalmente discriminado, vivia ali naquele lugar, um lugar triste, um lugar onde as pessoas tinham uma esperança falsa. Muito bem. Então, esse homem, ele é um homem paralítico, há 38 anos, sozinho, que tinha uma vida espiritual fraca, pecaminosa, e mais ainda, ele tinha a sua esperança no lugar errado. Observe como este homem vivia, com uma esperança totalmente no lugar errado. Ele tinha a sua esperança de cura, sabe aonde? Numa superstição, numa crença falsa, numa conversa ali que se corria durante todos os anos, uma esperança em algo que não existia. Que homem era esse? Que vida era essa? Porque, querido irmão, eu queria dizer para você que muitas pessoas estão vivendo assim, e talvez eu falo para você que está vivendo desta maneira. Uma pessoa talvez que está vivendo uma vida de angústia, de tristeza, de ansiedade, principalmente nos momentos que vivemos. Uma difícil realidade, talvez dificuldade social, quem sabe dificuldade financeira. Você começou a enfrentar problemas nesse último mês que não imaginaria que enfrentaria nesses últimos dias. Dificuldades na saúde. Talvez mais ainda, talvez eu esteja falando para alguém aí, atrás dessa câmera, aí assistindo uma TV ou no smartphone, que está se sentindo totalmente sozinho, não pode sair de casa, as pessoas não vão até sua casa costumava ser cheia de gente, movimentada, abraçando as pessoas, recebendo as pessoas, e talvez agora você está sentindo como aquele homem, sozinho. Talvez está sentindo sozinho, mesmo em meio a algumas pessoas, uma solidão no coração, uma angústia. Mais ainda, você pode estar vivendo uma vida de dificuldade espiritual, de pecado, como aquele homem vivia, que lhe trouxe consequências, porque o pecado sempre traz consequências. Não que o pecado, que as doenças são ocasionadas por um pecado específico. Não é isso. Isso pode ser tema para uma outra mensagem. Mas alguns pecados, sim, podem trazer consequências físicas, diretas. Podem. Talvez você esteja sofrendo isso, sozinho, triste, doente, solidão, vivendo uma vida espiritual baixa, longe de Deus. Pior, com a esperança no lugar errado. Quantas pessoas estão vivendo a esperança no lugar errado? Quantas pessoas estão vivendo em cima de crendices e superstição? Tem gente que ainda acredita que colocar a vassoura atrás da porta vai espantar a visita. Talvez tem gente que ainda acredita que o chinelo virado vai matar a mãe. Ou quem sabe o espelho que quebra dá 7 anos de azar. Tem gente que ainda acredita nisso. Mais ainda, algumas pessoas baseiam-se a esperança no copo de água em cima de uma televisão. Numa vassoura que um pastor traz aí para perdoar o pecado. Numa água que vem do Rio Jordão. Numa terra que vem do Monte Sinai. São tantas promessas de cura que nós vimos nos nossos dias, de milagres, de esperanças falsas, pregações que levam a uma esperança falsa.
há uma falsa esperança. Pessoas, uma multidão aguardando um anjo que passava na água para mexer a água, então o primeiro que chegava ali era curado. E isso, nos cega de tal maneira que aquele homem estava por 38 anos crendo daquela forma. Talvez você, em busca de uma cura, de uma solução, de um milagre, tem se baseado em superstições, em conversas, em esperança falsa, que não está na Bíblia. Mas o que chama a atenção é que o Evangelho de João, ele está aqui para falar sobre Jesus. Descreveu o homem, mas ele está aqui para falar sobre Jesus. E neste texto do capítulo 5, como em todos os textos do Evangelho de João e todos os capítulos do Evangelho de João, a Bíblia foi escrita por João para enfatizar que Jesus é Deus. O próprio capítulo 5 nos afirma que Jesus é Deus. Capítulo 5, verso 18, dá uma afirmação que Jesus é Deus. Ele é divino, sempre foi divino e sempre será. E nesse capítulo não é diferente. Qual foi a mensagem então de João? É que no meio daquela multidão de pessoas necessitadas, aquele lugar triste, arrasado, aquele lugar de pessoas que estavam sofrendo por 38 anos, por mais tempo ou por menos tempo, eu não sei o tempo de cada um deles, mas havia ali uma multidão ali, pessoas sofrendo, buscando uma solução. Eu fico imaginando que Jesus poderia ir em vários outros lugares, mas ele vai naquele lugar, na busca do necessitado. Jesus, como Deus, anda entre aquelas pessoas que estavam ali, aquelas pessoas que estavam com uma esperança falsa, colocando a esperança num lugar falso, numa crendice, numa crença falsa. Então Jesus caminha por ali. E sabe o que diz a Bíblia então? No capítulo 5, eu quero ler com você o verso 6, diz assim: Jesus vendo-o deitado. Vendo-o deitado. Sabe o que diz a Bíblia? Que Jesus viu aquele homem, olhou aquele homem. Mais ainda, essa palavra vendo, ela pode ser entendida de maneira um pouco mais, a gente pode explicá-la um pouco mais na sua tradução, porque é sabendo de tudo. Na verdade, Jesus anda por aquela multidão, olha o homem, e o texto é assim: e sabendo de tudo que estava acontecendo na vida daquele homem, olhando o homem e vendo-o, sabendo de tudo, como Deus, Jesus sabia tudo o que aquele homem estava sofrendo. Jesus é Deus e Ele sabe tudo da sua vida. Ele conhece você, conhece a sua família, conhece os seus relacionamentos. Ele conhece como está a sua vida espiritual, Ele conhece como está a sua vida material. E sabendo de tudo, sabe o que me chama a atenção? É que no meio daquele homem que tinha esperança no lugar errado, Jesus olhou para ele, Jesus passou por ele, Jesus foi até ele, porque Jesus sabia tudo sobre ele. Mais ainda, Jesus olhou para ele, é porque Jesus olha para todas as nossas necessidades. Ele nos conhece e Ele olha para nós. Então olha aqui um pouquinho para mim. Jesus olha para você e Ele sabe tudo sobre você. Ele conhece você. Ele anda, Ele vai até as nossas necessidades. Ele foi até aquele homem. E nesta manhã, Ele vai até você. Ele vai até a sua casa. Ele olha para você, porque Ele conhece as suas lutas. Ele conhece as suas lágrimas. Ele vê e vai até você que está com um casamento com dificuldade. Ele olha e vai até aquele que está com um filho passando por lutas. Ele olha e vai até aquele, porque Ele conhece aquele que está passando por dificuldades financeiras. Ele sabe quem é você. Mesmo que você esteja colocando a sua esperança no lugar errado, Ele vai até você.
Então, Jesus hoje entra na sua casa. Vai até você. Porque Ele conhece você. Nesta manhã, eu gostaria que você sentisse a presença de Jesus do seu lado, junto com você, olhando para você, cuidando e amando você. A Bíblia ainda diz que, no verso, quero ler com você o verso 7 e verso 8, diz assim: respondeu-lhe o enfermo ao Senhor: não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois quando eu vou, desce outro antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Olha que interessante, irmão. No mundo egoísta, onde cada um procura o seu próprio prazer, procura a sua própria cura, aquele homem não conseguia entrar no tanque nem para tentar a sua falsa crença. Porque quando ele tentava, como ele era paralítico, todos passavam por cima, os mais fortes passavam por cima. E no livro Desejar de Todas as Nações diz que algumas pessoas até morriam na tentativa de serem curadas. Imagina isso. Nesse mundo egoísta, Jesus vai até aquele homem contrapor tudo, ser o contrário de tudo, de todo aquele egoísmo, de toda aquela busca por ser o único a ser curado, para ser o primeiro. Jesus vai naquele homem porque ele vê o homem, aquele, como o maior necessitado, como que mais tinha dificuldade. O caso mais grave naquele dia era o dele, e Jesus vai até ele. Jesus, contrapondo também a crença errada, olha para aquele homem e diz assim: levanta-te, pega o teu leito e anda. E vai. Aqui é um contraste, onde aquele homem esperou 38 anos para ser curado, e as pessoas estavam ali durante todo o dia e anos também procurando cura no lugar errado. Chega então aquele que é o certo, a esperança correta, aquele que é a verdade, a única esperança. E sem fazer com que ninguém espere, que aquele homem esperasse mais, olhou para ele e disse assim: levanta. Jesus dá uma ordem: levanta. Jesus, que é Deus, dá uma ordem como Deus e diz: levanta. Jesus, que é Deus, conhecendo a necessidade daquele homem, dá uma ordem e diz: levanta. Querido, hoje eu estou aqui em nome de Jesus para dizer o mesmo para você. Jesus vai até a sua casa, Jesus conhece as suas necessidades, Jesus conhece você, e Ele diz a você o que disse para aquele homem. Ele diz assim: levanta, levanta, olha para cima. Não é hora de desanimar, não é hora de deixar de viver, não é hora de abaixar a cabeça, não é hora de desistir diante dos problemas. Levanta. Hoje eu estou aqui para dizer para você, em nome de Jesus, para você se levantar da situação que você pode estar passando. O seu casamento está ruim, levanta, anime-se. A sua fé está fraca, levanta, anime-se. Você está doente em casa, anime-se mesmo assim. Você está passando dificuldades, levanta, anime-se. Você está passando por dificuldades, por um desemprego, levanta, anime-se. Esta é a palavra do Senhor. Nós estamos a cada dia ouvindo apenas notícias ruins, e talvez você está de maneira equivocada ou errada, assistindo televisão todos os dias, vendo notícias ruins todos os dias. Isso vai causando desânimo. Hoje eu estou aqui para te dar uma boa notícia. A notícia é: Jesus entra na sua casa, conhece as suas lutas e as suas dificuldades. Ele olha para você e diz assim: levanta, levanta, anime-se, se motive. Ele dá uma ordem e diz: levanta, fica em pé, toma o teu leito e anda. A palavra aqui para levantar
levantar, a palavra que é levanta-te, é a mesma palavra usada aqui para uma pessoa que está morta. Uma pessoa que está morta. É como Jesus estiver dizendo: ressuscita, acorda. Essa é a palavra, acorda, ressuscita, levanta, é a mesma palavra. Você sabe que as pessoas que se mantêm com a esperança equivocada, a esperança no lugar errado, elas são como mortas. Sim, são como mortas, estão esperando algo que nunca vai acontecer, estão com a esperança no lugar errado. Isso traz desânimo e frustração. E Jesus olha para aquele homem que era o pior caso de todos aqueles. Parecia que ele estava vivo, obviamente, mas talvez estivesse como morto, desanimado, arrasado. A palavra que Jesus usa é acorda, levanta, ressuscita, tenha vida. Desculpa ser às vezes direto, mas eu posso estar falando para alguém que está aí, que está vivendo como morto, desanimado, cansado de viver. Hoje eu estou aqui para dizer para você, em nome de Jesus: levanta, acorda, ressuscita, se ligue a Jesus. Jesus entra na sua casa hoje para te dar ânimo, para te dar força, para você se levantar com a sua família. A história continua, e aquele homem então, ele vai até o templo, e ele vai até o templo agradecido, oferecer alguma oferta a Deus para agradecer o milagre, a cura. E eu fico imaginando, né? Ele se levanta, o milagre acontece, ele pega ali a sua cama, ele pega ali e vai até o templo agradecer a Deus. Ali no templo, Jesus o encontra. E diz a Bíblia, no verso 14, assim: mais tarde, Jesus o encontrou no templo. Ele disse: olha que já estás curado. Jesus olha para ele e diz assim: estou vendo que você está curado. E continua: não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Interessante. Jesus disse assim para ele: não viva mais como você vivia antes. A Bíblia está dizendo que Jesus disse para ele assim: muda de vida. Muda de vida. Porque tem coisa muito pior do que ser paralítico, é perder a salvação. Tem coisa muito pior do que passar algumas dificuldades nessa terra, é perder a salvação em Cristo Jesus. A mensagem de Jesus para aquele homem então é: muda de vida. Muda de vida. Não dá, você foi curado, mas não dá para você continuar a sua vida da forma como você vinha vivendo antes. Não dá mais. Muda de vida. Querido, eu quero ir até a sua casa, me permita, e dê essa honra para falar para você o que Jesus disse para aquele homem: muda de vida. Talvez a mensagem para você é: aproveite as circunstâncias que estamos vivendo, aproveite o momento ruim que o mundo está vivendo, aproveite as circunstâncias ruins que estão ao nosso redor, aproveite as privações e as provações para mudar de vida, fazer uma reflexão sobre a sua vida espiritual. Não dá para vivermos mais como vivíamos antes, não dá para você viver, talvez viver como se Jesus não voltasse, ou fosse demorar para viver, vivendo as rotinas que esse mundo traz, vivendo numa esperança falsa. Jesus diz para ele: muda de vida, não baseie a sua esperança em um lugar falso, numa crendice ou em si mesmo. Não dá mais. Muda de vida, crê em mim. Eu estou aqui em nome de Jesus para te dar 3 conselhos bíblicos a respeito dessa história. O primeiro conselho e a primeira lição é que Jesus, como Deus, conhece tudo, e Ele conhece você, Ele conhece a sua vida, Ele conhece as suas lutas, e Ele olha para você em todos os momentos. O segundo é que Jesus entra na sua casa para dizer para você: levanta, acorda, ressuscita, anime-se, tem de bom ânimo. É que Jesus diz para você nesta manhã: muda de vida. Aqueles maus hábitos não dá para ter mais.
aquele pecado cultivado é preciso de perdão. Aquele mau hábito, aquele vício é preciso ser vencido. Não dá mais. É preciso crescer espiritualmente, viver em Cristo de maneira genuína, de maneira forte, fiel, muda de vida. Existe alguma coisa aí na sua vida que precisa mudar? Existe alguma coisa hoje na sua vida que precisa de uma reflexão e de mudança? Existe algo aí em você que o Espírito Santo está tocando em você, chamando para que você mude? Esses dias, ouvindo um noticiário no rádio, no carro, eu vi um especialista em economia dizer assim, que os nossos hábitos, a partir de agora, deverão mudar. Nossos hábitos financeiros. Ele diz até alguns exemplos que eu achei até interessante. Ele diz assim, que na nossa casa, para economizar dinheiro, economizar os gastos, nós só deveremos comer tudo o que tem a ver com faca e garfo. E eu fiquei, como assim, comer só o que é garfo e faca? Ele diz que a tendência é tudo que a gente come com garfo e faca é mais barato. Então, por exemplo, você come o arroz, o feijão, o macarrão, né? A comida você come com garfo e faca. Se é um lanche, é mais caro. Se é alguma coisa ali que você tem que comer com a mão, é geralmente mais caro. É um lanche, é um hambúrguer, é não sei, alguma coisa assim, então acaba ficando mais caro. Uma pizza que você come e tal. Então, ele diz assim, só coma aquilo que tem a ver com garfo e faca. Eu achei interessante, ele dando dicas de banho, energia elétrica, porque ele diz assim, nós viveremos no ambiente de mudança. Nós não seremos mais os mesmos, a economia não vai ser a mesma. Então, temos que cultivar novos hábitos. Se as pessoas estão preocupadas em cultivar novos hábitos financeiros, não deveríamos nós estarmos preocupados em termos novos hábitos espirituais, em aprender lições espirituais e mudar de vida? Será que não cabe hoje uma decisão de mudança radical de vida aí na sua casa? O que na sua vida precisa de mudança? O que é? Talvez é com o alimento? Quem sabe é com o vestuário, talvez é com aquilo que você lê, aquilo que você ouve, aquilo que você vê. Talvez é a forma de se relacionar com as pessoas. Bom, eu não sei. Eu sei que o Espírito Santo trabalha no meu e no seu coração, para que eu e você tenhamos mudanças nestes momentos que vivemos. 3 lições para aquele homem. A primeira: Deus vai na sua direção, olhando para você. Ele vai até a sua casa, porque Ele conhece tudo. Segundo, Ele diz para você, levanta-te, anima-te, acorda, esteja animado. Terceiro, Ele diz para você, muda de vida. Jesus perdoa as nossas falhas, as nossas lutas, mas muda de vida. Querido, nesta manhã, eu queria fazer um apelo para você que está aí na sua casa. Aí, você que está aí com a sua família, você que está aí no sofá da sua casa, na sua sala, ou no seu quarto, ou em outro lugar. Você que está no smartphone, eu queria convidar você para tomar uma decisão. A decisão é de colocar a esperança no lugar certo. A decisão é de se levantar e mudar de vida. Talvez esse seja um momento importante para você tomar essa decisão. Está com a sua família? Abraça aí seu filho, abraça sua esposa e diga, vamos mudar de vida, vamos nos levantar, vamos nos animar. Se você sabe que a sua esposa está desanimada, abrace ela agora, diga a ela, em nome de Jesus, esteja animada. Se você sabe que o seu esposo está desanimado diante das circunstâncias, abrace ele agora, diga, anima-te, levanta-te. Abrace um ao outro, porque eu quero orar com você. Vamos orar? Feche seus olhos.
Querido e bondoso Deus, neste sábado o Senhor trouxe uma mensagem para nós. A mensagem foi de esperança. A esperança é Jesus, é o único que pode curar, é o único que pode salvar, é o único que pode nos levantar. E nesta manhã, Ele entra nas nossas casas, Ele entra nos nossos lares para nos curar, para, Senhor Deus, trazer o bem e para dizer para nós: levanta-te, anima-te. E, Senhor Deus, que ao nos levantarmos, que possamos mudar de vida, que a nossa vida não seja mais a mesma, mas que hoje seja operado milagre nos nossos lares, nessas casas onde o sinal chega pela internet, nas famílias que estão abraçadas agora, que Teu Santo Espírito esteja ali nos ajudando a chegarmos mais perto de Jesus. É o que nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Nada que vai